Olá, você está assistindo Comunicando com Cienciologia, um programa do canal 6 da NET que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã. Comunicando com Cienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. Consciência conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito, e a ciência convencional e o senso comum como o indivíduo ser. Hoje o programa Comunicando com Cienciologia traz Eduardo Lara Weigert, em formação de administração e marketing pela ESPM, e vai falar sobre contratos multidimensionais. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui. Vamos iniciar fazendo a primeira pergunta: o que é um contrato multidimensional? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui do programa. Costumava sempre acompanhar o programa de casa e tal, e quando eu recebi o convite fiquei muito feliz de poder participar junto aí, poder contribuir de uma certa forma sobre meu tema de pesquisa. Bom, respondendo a pergunta, o que são os contratos multidimensionais? Na verdade, os contratos multidimensionais a gente colocou como definição todo aquele vínculo, aquelas repercussões multidimensionais que são geradas a partir das nossas ações e atitudes, dos nossos hábitos no dia a dia. Então veja bem, é importante entender que a gente coloca uma definição para os contratos multidimensionais. Às vezes quando a gente escuta aquela palavra contratos, a gente imagina contratos assinados, reconhecidos em cartório, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente tira essa definição e a gente abrange um pouquinho mais, que são a questão dos contratos multidimensionais, que seriam exatamente todo o vínculo e afinizações que a gente faz provenientes das nossas ações no dia a dia, né? Então imagina, cada ação que a gente faz, cada escolha, cada hábito que a gente tem, a gente está se afinizando com determinado tipo, determinado padrão de consciências extrafísicas que estão nos acompanhando, né? Então essa na realidade é a definição de contratos multidimensionais. E a gente consegue entender isso até pegando como exemplo, pegando como exatamente como exemplo mesmo, a questão intrafísica, a questão do nosso dia a dia. A gente acaba se afinizando dependente das nossas ações, dependendo do tipo de tarefas que a gente está fazendo, a gente acaba se afinizando com um determinado tipo de pessoa. Por exemplo, se o meu interesse é mais o estudo ou é mais determinado assunto, eu vou acabar me afinizando com aquelas pessoas que também se interessam por aquilo. E da mesma forma é multidimensionalmente. À medida que a gente pensa determinadas questões ou tem nossa intenção voltada para um foco, a gente acaba tendo companhias extrafísicas de acordo com aquele nosso padrão, aquela nossa intencionalidade. A pensinidade, tu até trouxe esse conceito, que é a união de pensamentos, sentimentos e energias como sendo uma coisa indissociável, né? À medida que a gente pensa sobre alguma pessoa, a gente ao mesmo tempo tem um sentimento em relação a ela, e a gente transfere isso através do processo energético. Como que eu posso estar relacionando pensene, antes de qualquer outro vínculo intrafísico, com essa questão do contrato? Ele tem um peso a respeito disso? Olha, a gente percebeu que tem um peso muito grande, até acaba sendo a base, porque eu pensei, na verdade, pensamento, sentimento e energia são a nossa manifestação, né? No nosso dia a dia. Então tudo começa com pensene, começa com um pensamento que gera sentimento e automaticamente gera uma energia. Então, de acordo com aquilo, a gente já começa a se afinizar com determinado tipo, determinado padrão de consciência. Tem até alguns pesquisadores da conscienciologia, da projeciologia, que afirmam que no nosso mundo, aqui no nosso planeta, cada uma consciência intrafísica, ou seja, um corpo físico, enfim, ressomada, existe 9 consciências extrafísicas. Ou seja, então muitas vezes a gente, de acordo com aquele nosso pensene, daquele nosso padrão pensênico, a gente acaba fazendo um contrato, se afinizando com um determinado padrão de consciências que são muitas, que estão nos acompanhando, né? Então, o que a gente percebe, e um dos principais motivos da gente começar a pesquisar sobre esse assunto, foi na realidade que a gente viu que muitas pessoas, começaram a analisar na sociedade como um todo, viviam de uma maneira até compulsória, de uma maneira sem perceber como estava a sua manifestação, sem perceber que contratos estava fazendo. Às vezes acabava entrando numa atmosfera muito grande, fazendo vários contratos, várias coisas negativas, sem nem perceber que já estava dentro daquilo com muitas afinizações extrafísicas negativas que estavam atrapalhando aquela pessoa, e a pessoa muitas vezes nem percebe, pensava que era tudo dela e não via aqueles contratos que estavam fazendo, né?
Me chama a atenção, Eduardo, que esse tema de colocar as nossas ações e relacionar isso com as companhias extrafísicas, para uma pessoa como eu, madura já, cinquentão, a gente até perde mais tempo com isso. Mas me chama a atenção assim, que você é uma pessoa super jovem, geralmente o jovem está muito mais ligado às coisas materiais e à festa e à pegação no final de semana. Como é que tu fez para mudar os teus hábitos, levando em consideração que, puxa, esse tipo de ambiente provavelmente vai me trazer companhias? E como é que foi a tua justificativa para os teus colegas, né, de companhia, os teus iguais, quando tu começou a optar por um outro tipo de padrão? Como é que foi isso? É bem interessante. Até uma das coisas que me ajudou bastante foi a questão da inversão existencial, que na verdade é uma técnica da Conscienciologia, que é para o jovem até 26 anos, que é exatamente uma técnica que auxilia a priorização, a gente antecipar a questão da evolução, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas que esperam chegar aos 50, 60 anos, depois que constituiu toda a vida, constituiu toda uma carreira, para depois pensar, não, agora que eu já estou do meio para o final da minha vida, eu vou começar a pensar em questão de evolução, autoconhecimento, e só depois disso começa a ir para esse lado. E a inversão existencial é exatamente o contrário. Desde jovem, desde bem jovem, a pessoa já começa a priorizar e, olha, desde agora eu já quero otimizar essa questão da minha evolução. Não quero esperar até lá, curtir a vida doidado, sem pensar nas repercussões que isso vai ter, e depois quando eu chegar lá eu vou ver o saldo que teve tudo isso. Então, realmente, a inversão existencial me ajudou bastante. A gente tem um grupo que se chama o Greenvex, que é o grupo de inversores existenciais, de pessoas que estudam essa técnica da inversão aqui em Porto Alegre, que, na verdade, a gente se encontra e debate sobre esse assunto. Então, acaba ajudando, auxiliando toda essa questão, né, de manter esse processo mais forte. Mas, assim, é importante entender que vai chegar na sociedade como um todo, na faculdade, com os amigos, precisa de uma coisa muito importante, que é a questão do posicionamento. Tu saber qual é o teu propósito e o que é mais importante para ti. Mas assim, eu sempre tenho, como princípio, eu não gosto de me isolar totalmente das pessoas, ser aquela pessoa que não sai de casa, não, agora não faço mais nada disso. Não, eu acho legal ter esse convívio, ter exatamente poder conviver com essas pessoas, mas assim, sabendo, tem algumas premissas, tem algumas coisas que eu sei que são muito negativas para mim e que estão totalmente fora, que o que não presta mesmo, assim, nesse sentido. Então, por exemplo, bebida alcoólica, uso de droga, qualquer tipo dessas coisas, eu vejo que é algo totalmente prejudicial e que faz muitos contratos negativos, né? Acaba fazendo contratos, porque tu perde a lucidez, enfim, repercute várias coisas. Mas isso é muito importante, a priorização. Às vezes, eu vou sair com um amigo meu, vou sair com um pessoal amigo, então todo mundo bebendo, por exemplo. Às vezes tu já está naquela atmosfera, todo aquele ambiente já está predispondo a tu beber. Não, mas por que não bebe? Mas por que tu vai ser o único a não beber? Quando eu tenho um posicionamento, eu sei que é negativo para mim, eu não tenho por que beber. Estou aqui convivendo com eles, enquanto não for negativo para mim, estou aqui interagindo, mas sabendo exatamente o que se deve evitar ou não, né? Nós estamos em época de Copa, e eu acho que jogo de futebol é um exemplo excelente para a gente perceber essa questão energética. E eu ia te perguntar isso, em algum momento você percebe ser engolido pela energia de um contexto muito maior? E a gente percebe assim que em jogo de futebol a gente vai lá para fazer uma diversão. A maioria das pessoas vão no estádio para ver uma partida, uma disputa, mas num aspecto de lazer. Mas de repente tu está no meio de uma massa, uma quantidade enorme de pessoas, e se é contra o teu time que o juiz apita uma falta e o pessoal começa a ficar exaltado, daqui a pouco tu tá xingando o juiz também. Já entra naquele padrão. Para você é fácil ou é muito difícil? Como é que você pode colocar isso pra gente quando você vai para um barzinho, né, porque você não se isola das pessoas, seus amigos provavelmente curtem isso, tá naquele ambiente onde a bebida, onde tem alguns apelos, né, para aquele tipo de ambiente, e você em algum momento se percebeu sendo engolido, e quando tu passou lá no final da noite, eu não queria beber, eu bebi, eu não queria brigar, eu briguei, ou você já consegue tirar isso de letra? Olha, tirar isso de letra é bem longe disso, assim, a gente está num processo todo,
Mas assim, é muito importante analisar essa questão do ambiente, né? O que o ambiente influencia. A gente não pode ser ingênuo, achar que não, eu estou muito bem, eu tenho total controle, mas chegar lá num ambiente totalmente nosográfico, um ambiente totalmente negativo, vai chegar lá e muitas vezes vai ser engolido. Então é importante saber muito bem disso. Tem lugares que eu não vou de jeito nenhum, tem lugares que não é bom ir, porque realmente vai ter aquela repercussão. Mas assim, até antes de eu começar a escrever esse artigo, da gente começar a escrever esse artigo, eu comecei a perceber que tinha vezes que eu ia em festa, assim, vou na festa, e antes de sair de casa eu pensei, não vou beber, tal, vou lá com meus amigos, mas não vou beber. Quando eu começo a chegar lá no ambiente, tá naquela festa, lá, todo aquele padrão, começo a pensar, mas por que eu não vou beber? Bebe só um pouquinho, né? Qual é o problema? Quando vê, realmente entrou naquele ambiente, já foi engolido exatamente pelo ambiente, e tu começa a beber, começa, enfim, fazer, depois tu percebe, olha, não era eu que estava querendo tudo aquilo. Então, assim, uma das técnicas boas para não cair nisso é a grande questão do autoconhecimento energético. Saber como que é o teu padrão de energia, como que é o teu padrão de manifestação. Até aquela famosa máxima, né? Estou pensando ou sendo pensado. Porque daí a gente consegue perceber isso. Por exemplo, eu tenho um autoconhecimento maior de como são meus pensenes, tenho um conhecimento maior de como são minhas energias. Eu vou saber se vai ter alguma intrusão de fora, se vai ter alguma questão, uma consciência patológica perto de mim, alguma consciência doente, eu vou saber que aquilo não é meu, vou saber que tem, na realidade, alguém que está me influenciando nesse sentido. Então, assim, essa questão dos ambientes é muito importante não ser ingênuo quanto a isso. Não vou em qualquer lugar, não vou em lugar que é totalmente negativo, que é difícil mesmo, ainda mais que, enfim, acaba sendo bem complicado. Mas, assim, se às vezes tem que ir, é inevitável, tem que ir numa confraternização, ver que é legal, tá? Até certo ponto é bacana porque vai estar na convivência, sim, reforça o estado vibracional, reforça toda essa questão de sair de casa e lá tem as suas próprias experiências, né? Tu acabou comentando uma pergunta que eu já ia trazer a público. Qual técnica que você utiliza para não ser engolido nesses ambientes, de perceber a energia do local, e qual é a técnica que você utiliza para conseguir uma certa imunidade disso? Você falou em estado vibracional, explica um pouco pra gente a respeito disso. O estado vibracional, na verdade, é a dinamização das nossas energias, né? Quando a gente vai fazer uma limpeza holochakral, uma limpeza total dos nossos chakras, das nossas energias. Então a gente vai fazer essa técnica, que na verdade é locomover nossa energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Assim a gente consegue ter uma limpeza, uma rigidez das nossas energias, né? Então a gente começa a perceber como que é o nosso padrão de energia, como que é o nosso padrão de pensamento, sentimento e energia. Então com isso até a própria autopesquisa ajuda muito para isso. Na realidade tu vai começar a pesquisar, vai saber como que é o meu padrão de pensamentos também, então vai começar toda essa questão. Então assim, todo ambiente, o ideal, isso até é uma busca que eu tenho, eu não domino, não tiro totalmente de letra isso, que é a questão de conseguir ter essa defesa sempre, estar sempre lúcido, porque às vezes assim, a gente está muito bem, às vezes saiu de casa, está muito bem, exatamente, alguém te fechou no trânsito, alguém aconteceu alguma coisa, quando você já entra naquele ambiente, entra naquela atmosfera, nem percebeu que já está, daí depois que tu já teve uma manifestação negativa, que tu vê, olha, qual a necessidade de eu ter feito isso, qual a necessidade que eu realmente precisava ter entrado nesse grau, né? Contratos multidimensionais e escolha da profissão. Você que é uma pessoa jovem, está aí fazendo o seu pé de meia, né? Você entende ou faz alguma associação que a escolha da profissão vai ser uma coisa importante ou não para você por essa sua vida? Muito bacana. Até no nosso artigo que a gente escreveu, Contratos Multidimensionais, uma parte do artigo fala exatamente escolha profissional. Então foi até interessante que eu nem teve acesso ao artigo e trouxe essa questão. Muito legal. Assim, tem total afinidade com isso, né? Tem total laço com isso, essa questão profissional. Por quê? Porque imagina, a tua profissão, aquilo que tu escolhe, vai acabar gerando uma repercussão, porque tu vai ficar de repente até o final da tua vida naquela repercussão, ou naquela profissão, perdão, ou tu escolhe, então assim, imagina, que profissão eu quero escolher, qual que é o meu propósito maior, será que eu vou estar ajudando outras pessoas, será que eu vou estar prejudicando, por exemplo, será que uma pessoa que já está mais com esse processo de evolução, de lucidez, será que uma pessoa dessa vai querer trabalhar, por exemplo, numa empresa que fabrica cigarros, ou que fabrica bebida alcoólica, ou arma, ou qualquer coisa assim, será que não vai ter um contrato muito grande por estar se afinizando e estar ajudando aquela empresa, por exemplo, a crescer? Então acaba sendo
tendo total vínculo com isso, né? Então tem que começar a perceber essa questão dos contratos com a profissão. Então a profissão tem total. Será que eu vou ser médico, que eu vou ajudar outras pessoas? O que a minha profissão vai desencadear na questão multidimensional? Nós vamos para o nosso intervalo e vamos continuar esse assunto dos contratos multidimensionais e principalmente essa relação com a profissão. Fique conosco, a gente volta em seguida. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando com Conscienciologia, hoje entrevistando o Eduardo Lara Weiger e está falando sobre contratos multidimensionais. No bloco anterior, a gente estava falando a questão da profissão e dos contratos. Agora eu vou fazer uma pegadinha aqui com o Eduardo. Eduardo, administração e marketing. Marketing hoje é uma administração também, mas marketing mais ainda. A gente nota um apelo muito grande com vários temas que essa linha de propaganda, de vincular a felicidade a um refrigerante, ou você é muito mais homem se você fuma tal marca de cigarro. Quer dizer, você está entrando num nicho que precisa muita consciencialidade para conseguir mudar esse padrão. Eu me recordo de um amigo, administrador de empresa, e que ele, em um determinado ponto da vida dele, disse: não, eu não vou mais fazer propaganda de uísque, eu não vou fazer mais propaganda de cigarro, porque eu acho que isso não é positivo para mim. Ele faliu, porque assim, se tu não faz, tem uma série de outras empresas que faz. Como é que tu enxerga isso dentro dessa programação existencial que tu faz, dentro dessa condição de contratos multidimensionais, ou seja, cada vez que a gente faz um laço aqui no intrafísico, a gente está amarrando uma ponta lá com o extrafísico, essa multidimensionalidade. Imagina às vezes os contratos que a gente já vai fazendo, todo esse laço que a gente vai fazendo ao longo de toda a vida, e depois para desenosar tudo isso, depois para retirar esse contrato acaba sendo um pouquinho mais difícil. Quantos nós a gente já trouxe para essa, né? Com certeza. Diz aí, então, assim, como é que tu vê essa questão da administração e marketing com essa relação de contratos multidimensionais? Isso é até muito interessante, que recentemente eu tenho analisado e pesquisado sobre essa questão. Eu vejo muito no meu meio de trabalho, que hoje eu atuo como consultor comercial numa empresa, e na faculdade também, essa questão da competitividade muito forte, essa coisa muito feroz mesmo, dessa questão exatamente da competitividade, de impor o conceito da marca, impor tudo isso, e eu vejo que pode ir para um lado muito negativo mesmo. Mas assim, a grande questão é de ter consciência e ter lucidez para saber de que maneira tu vai utilizar todas as ferramentas para realmente, de que maneira tu vai aplicar isso, né? Todo esse conhecimento que tu está tendo. Então assim, tem alguns pontos interessantes na tua pergunta, mas por exemplo, eu voluntario no IIPC, né? E até muitas coisas que eu aprendo na faculdade acabam sendo úteis, que eu uso na própria instituição, no voluntariado. Por exemplo, eu trabalho na comunicação lá no voluntariado, né, no IPC. Então acaba me ajudando bastante essa questão de noção de marketing, noção de propaganda mesmo, acaba me ajudando a querer divulgar coisas assistenciais, divulgar cursos, palestras da Conscienciologia, que tudo na Conscienciologia acaba sendo a base do voluntariado, né? Então acaba sendo uma aplicação, dando um exemplo de uma aplicação positiva. Mas assim, é muito importante ter essa lucidez para não entrar nesse meio, nessa questão muito competitiva, nessa questão muito anticosmoética mesmo. Até um exemplo que a gente tem disso na atualidade foi um filme que foi lançado agora há pouco, que gerou uma grande repercussão, que é bem patológico, assim, que é o Lobo de Wall Street. Não sei se teve a possibilidade de ver, que eu tive a oportunidade, assim, algumas pessoas do meu trabalho falavam do filme, e até com certa admiração falando do filme. Eu fui ver o filme e vi que a pessoa lá, esse rapaz do filme, estava num ambiente muito
patológico mesmo, da baratrosfera mesmo, assim, a gente pode dizer, porque só não se importava com o cliente da empresa dele, ele só queria ganhar o dinheiro, ele só queria impor aquilo, ele só queria o status, só queria a fama, enfim. Então acabava indo para um lado totalmente contrário do que a gente imagina, né? Porque na realidade eu vejo dessa forma, toda profissão, cada linha que a gente quer seguir tem que servir para alguma utilidade para o mundo, né? Alguma utilidade para o melhoramento do mundo, assim, não que tudo vai ter que ser processo tem muitas pessoas, a gente sabe que não está nesse meio, questão do voluntariado ou de assistencialidade de alguma maneira, mas assim, que pelo menos a tua profissão esteja sendo algo útil para a população, esteja sendo algo que está acrescentando mesmo, né? Então, isso é o mais importante, perceber e olhar assim, olha, aquilo que eu estou fazendo está agregando alguma coisa positiva para as outras pessoas, ou estou só querendo pensar em mim, adoidado, querendo saber se eu vou ganhar, quanto de dinheiro eu vou ganhar, independente se eu vou estar ferindo outra pessoa, se eu vou estar indo contra alguns princípios até éticos e morais, nem entrando na cosmoética, que seria um passo a mais, né? Deixa eu te perguntar, que relação você faz? E a pergunta, a ideia é dinheiro e assistência, dinheiro e felicidade, dinheiro e contratos multidimensionais. Você é antagônica à questão financeira? Como é que você lida com isso? Olha, acho que já passou da fase que a gente tem aquela repressão, questão do dinheiro, e contra o dinheiro não, porque quem tem dinheiro é do mal, são pessoas que... Então a gente traz isso até muitas vezes de paradigma religioso, traz de outras vidas, isso mesmo. Então assim, o dinheiro é algo fundamental para a nossa vida, até para a gente se alimentar, poder estudar, viajar, poder fazer, enfim, diversas coisas que nos possibilitam até a própria assistência, até a própria manifestação. Então assim, o dinheiro acaba sendo muito importante mesmo para a questão da nossa vida, de se manter nesse mundo intrafísico, né? Mas não é o único importante, não é o que importa. Teve um pensador, não vou saber dizer exatamente quem falou isso, mas que falou assim, o dinheiro são apenas vírgulas no grande texto da vida, né? Ou seja, sem as vírgulas não tem como escrever um texto, mas na realidade não é o texto em si. Então é um meio, é o que nos possibilita realizar muito mais coisa com a questão do dinheiro. Mas assim, é importante a gente saber até onde a gente quer chegar, é importante a gente ter um propósito, ter uma diretriz, assim, ter um norte para onde a gente quer chegar, tanto nessa questão financeira. Olha, eu imagino que o ideal para eu viver nessa vida, para eu conseguir me manter, fazer as coisas que eu quero, conseguir de repente manter minha família, eu preciso de uma quantidade X de dinheiro. Então como que eu vou montar esse pé de meia, como que eu vou juntar esse dinheiro, como que eu vou trabalhar para isso. Então isso é muito importante, tem que pensar mesmo nessa questão do dinheiro, não pode ser ingênuo quanto a isso, não, eu só vou me preocupar com outras coisas, questões, muita gente fala espiritualidade, e não vou entrar em questão do dinheiro. É importante analisar todos os pontos da nossa vida num macro, assim, para também a gente ver, olha, porque a nossa vida tem vários pontos e vários lados que a gente tem que analisar para ver que tem que estar em harmonia para a gente conseguir, enfim, evoluir. Entre o estado de pobreza e ser muito rico dentro desses contratos multidimensionais, para que lado tu tenderia aí? Olha, é que tem uma questão assim, ser muito rico, olha, não vejo problema nenhum uma pessoa ser muito rica, mas assim, o que ela vai fazer com isso? Ela vai ser muito rica, que aportes ela vai ter? Porque assim, às vezes tu nasce numa família que já tem bastante dinheiro, já te dá uma possibilidade grande, e já está tendo um aporte, já tem que ser muito grato por isso, mas assim, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou recebendo? De que maneira eu vou retribuir? Não que tu vai ter que pegar todo o teu dinheiro e doar para os pobres, não é isso, mas assim, de que maneira eu vou investir em mim mesmo, vou investir no melhoramento do mundo, de que maneira eu realmente vou usar esse dinheiro, esses recursos que eu estou tendo para poder, enfim, ter uma manifestação positiva e ter nesse sentido. Mas assim, se fosse pro lado de pobreza ou do lado de ter muito dinheiro, eu falaria pro lado de ter muito dinheiro, porque é melhor tu ser pra gente ajudar, é melhor tu ser uma pessoa que possa ajudar do que ser mais uma pessoa que tem que ser alimentada, enfim, tem que ser ajudada. Então eu vejo por esse lado, assim. Contratos multidimensionais e casamento, família, filhos, como é que tu trabalha nesse contexto? Legal. Casamento, família, filhos, tudo isso são contratos que a gente faz, né? Às vezes a família que a gente renasceu, muitas vezes a gente não tem essa lucidez, mas às vezes a gente fez um contrato antes mesmo de nascer, que a gente
já se predispôs, ou já fez esse contrato que ia nascer nessa família, nesse contexto, para poder, enfim, trabalhar diversas coisas. Às vezes teve uma pessoa, um teu irmão ali, que já teve em outra vida, já foi teu inimigo em alguma questão, alguma revolução, alguma guerra, não sei, estou dando exemplos aqui, né? Então tu renasce, tu escolhe, tu faz esse contrato de renascer do lado dele até para conseguir se reconciliar, para conseguir vencer esse processo, né? Agora a questão de casamento também é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente pensa, não, casamento, depois só pedir um divórcio que tá ok. Mas assim, qual contrato multidimensional a gente está fazendo por um casamento, por exemplo? Então imagina, eu estou casando com aquela pessoa, estou assinando que eu vou casar com aquela pessoa. Então, eu não estou casando só com aquela pessoa, tem todas as companhias dela, extrafísicas, intrafísicas, então é um posicionamento que eu estou tendo. Então é muito importante analisar e não banalizar essa questão dos contratos. O casamento, não, eu caso agora, me divorcio, depois caso de novo. Não, é muito importante analisar, porque é uma escolha que a gente está fazendo e cria um grande vínculo, um grande contrato, um contrato muito grande mesmo, que tem tanto intra quanto extrafísico. Filhos, pretende ter filhos? Olha, eu sei que isso pode realmente mudar daqui a pouco, daqui a uns 10 anos eu posso mudar de ideia, mas hoje eu não imagino ter filhos, eu opto por não ter filhos, imagino eu não ter filhos. Por quê? Exatamente porque filhos quando tu tem um filho, demanda no mínimo aí 18 anos na tua vida intrafísica, que tu vai ter que te predispor a ajudar aquela consciência que nasceu, né? A estar lá junto com ela, enfim, a dar suporte, no meu caso, para a mãe que deu aquele filho, até para ele conseguir já ter uma autonomia maior. Mas assim, eu imagino não ter filhos exatamente para poder abranger mais consciências, poder estar mais livre para esse processo, poder, por exemplo, dar cursos, palestras, poder aprofundar em alguns temas de pesquisa, até para poder, em vez de assistir uma pessoa só, poder assistir muito mais gente, né? Esse é o meu pensamento de hoje, né? Pode ser que daqui a 5 anos, 1 ano, eu mude meu pensamento, queira ter filho, imagine que seja positivo, mas para mim, hoje o meu ponto de vista, né? Você diz que é voluntário do IPC na área de comunicação. Você faz uma associação que contratos multidimensionais tem a ver com assistência, você doa o seu tempo, como é que é essa relação lá? Olha, nessa questão do voluntariado, com certeza, o voluntariado até é um contrato multidimensional que está fazendo com assistência, não está te predispondo ali, tem toda a questão do amparo extrafísico que está ali junto contigo, o amparo de função, que eu vou estar fazendo determinada ação para ajudar outras pessoas. Então é um contrato muito grande que a gente acaba fazendo. O importante é a gente saber dessa questão dos contratos, até fazendo um resumo de toda essa questão dos contratos, que independente de a pessoa saber ou ter consciência disso ou não, os contratos estão acontecendo a todo momento. Então a grande questão é o porquê que a gente escreveu esse artigo, é exatamente para a pessoa conseguir ter ferramentas para ter mais lucidez. Que contratos eu estou fazendo e de que maneira eles estão influenciando na minha vida, né? Então essa é a grande questão dos contratos multidimensionais. E aqueles contratos que a gente foi firmando ao longo da nossa existência, de que maneira aqueles que são negativos a gente vai reconciliando, vai recuperando para não ter problema. Nós tivemos o imenso prazer de conversar com o Eduardo Lara, se formando em administração e marketing pela ESPM, que falou sobre contratos multidimensionais. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Mais informações você consegue no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem uma livraria especializada, que fica na rua São Manuel 189, o telefone 3224-0707. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.